Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver o eco das ideias de educadores e pensadores europeus e estadunidenses no Brasil e a gente vai conhecer também a luta travada pela construção da autonomia do pensamento pedagógico brasileiro, que era atrelado ao pensamento religioso. Além disso, a gente vai ver também o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que ele continua vivo nos anseios da comunidade escolar brasileira. Vamos lá? Após a Primeira Guerra Mundial, a industrialização e urbanização se desenvolvem. E, nesse contexto, forma-se uma nova burguesia urbana, cuja parte exige acesso a uma educação acadêmica e elitista e deseja retomar os valores da oligarquia, que é a preponderância de um pequeno grupo no poder. Paralelamente, o avanço educacional aguardado com o fim do Império não ocorre na proporção das expectativas da população. Por quê? Não havia um aparente interesse do governo federal pelo ensino primário, que ficava ao encargo dos reduzidos recursos do Estado. O ensino irregular, não seriado, ainda minava o ensino secundário, que tinha como objetivo principal preparar o aluno para o ensino superior. Mas não havia universidades no Brasil. Então, em meio a essa conjuntura efervescente, as estruturas sociais e políticas emergentes criaram um movimento cultural e educacional. Era a década de 1920, período em que diversos autores proclamavam o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. Foi quando surgiram educadores profissionais, voltados especialmente à educação e intelectuais, que realizavam debates e criavam planos de reforma para recuperar o atraso brasileiro, cuja população era 80% analfabeta. Foi devido à Revolução de 30 que alguns dos reformuladores educacionais passaram a ocupar cargos importantes na administração do ensino e, assim, procuraram colocar em prática as ideias que defendiam. Um deles foi Francisco Campos, que imprimiu uma tendência renovadora ao assumir o recém-criado Ministério da Educação e Saúde no governo provisório de Getúlio Vargas. Então, pela primeira vez, uma ação planejada visou a organização nacional, com princípios da escola nova que visavam mudar completamente a visão tradicional de ensino. Os reflexos das propostas pedagógicas da escola nova estão centrados justamente por causa da organização e regulação do sistema público de ensino. No Brasil, a ação docente passou a ser normatizada e inspecionada, mas ainda assim ficou aquém do ideário centrado no desenvolvimento entre o educando e a sua comunidade e as áreas do conhecimento. O debate sobre a reconstrução educacional no Brasil se baseou em duas vertentes que polarizaram as concepções sobre educação. Uma das vertentes era: a Igreja defendia a iniciativa privada elitista, doutrina religiosa na escola, separação por sexo, ensino particular e responsabilidade da família. Por outro lado, os pioneiros da escola nova defendiam a escola pública, laica, gratuita e obrigatória, por meio de um Plano Nacional de Educação. Para esses pioneiros, as únicas revoluções fecundas eram as que se fazem ou se consolidam pela educação. Frente a essa realidade, um grupo de 26 educadores lançou em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Foram propostas e defendidas neste documento numerosas soluções gradualmente aplicadas à educação brasileira. E as principais ideias desse manifesto são: a educação é vista como instrumento essencial de reconstrução da democracia no Brasil, com a integração de todos os grupos sociais. A educação deve ser essencialmente pública, obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo ou tipo de estudo, e desenvolve-se em estrita vinculação com as comunidades. A educação deve ser uma só, com vários graus articulados para atender às diversas fases do crescimento humano. Mas unidade não quer dizer uniformidade. Antes, pressupõe multiplicidade. A educação deve ser funcional e ativa, e os currículos devem se adaptar aos interesses naturais dos alunos, que são o eixo da escola e o centro de gravidade do problema da educação. Todos os professores, mesmo os de ensino primário, devem ter formação acadêmica.
O objetivo do manifesto era traçar diretrizes de uma política nacional de educação e ensino em todos os níveis, aspectos e modalidades, e também transferir a solução dos problemas escolares do plano administrativo para o plano político-social, área em que a educação é realizada pela ação extensa e intensiva da escola sobre o indivíduo e do indivíduo sobre ele mesmo. Desta forma, esses pontos gerariam uma evolução contínua, favorecida e estimulada por todas as forças organizadas de cultura e de educação. Além disso, destaca-se no manifesto a função social e eminentemente pública da educação, ao acentuar o papel do Estado no apoio à educação dada pela família. Assim, o Estado deve basear o trabalho da educação no apoio que a família dá à escola e na colaboração efetiva entre pais e professores, ao estabelecer relações entre essas duas forças sociais, a família e a escola. Outro aspecto fundamental é a chamada escola única, que contempla a educação integral mediante um plano geral de educação que torna a escola acessível a todos. Então, 27 anos após o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, foi elaborado um novo manifesto denominado Mais uma vez Convocados. No dia 1º de julho de 1959, redigido novamente por Fernando de Azevedo. Contou com 189 assinaturas, dentre as quais Janísio Teixeira, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro e Álvaro Vieira Pinto, que a gente pode ver nesse vídeo. O manifesto enfatizava o posicionamento contra o discurso da Igreja Católica e a reafirmava a educação como bem público e dever do Estado. Os escolanovistas acirraram os ânimos e a reação dos católicos conservadores ao defender a laicidade e a coeducação e ao combater a escola elitista e acadêmica tradicional sob a dominação da Igreja, para a qual somente a educação baseada nos princípios cristãos era verdadeira. Frente a esse clima conflituoso, 2 educadores se destacaram por apresentarem suas convicções e lutas educacionais, Anísio Teixeira e Manuel Lourenço Filho. Anísio Teixeira aderiu rapidamente às ideias de democracia e de ciência, que apontavam a educação como um canal capaz de gerar as transformações necessárias à realidade brasileira e à sua modernização. O educador acreditava que as modificações da sociedade brasileira precisavam alterar também o homem, e esse papel deveria ser da escola, que daria a esse novo homem uma visão democrática da vida. No que se refere ao novo estado das coisas, Anísio Teixeira costumava dizer que é fácil demonstrar como todos os pressupostos em que a escola se baseava foram alterados pela nova ordem de coisas e pelo novo espírito da nossa civilização. Para ele, esse novo estado deveria estar associado a transformações materiais e mudanças tanto da escola quanto daquele que dela participa. É importante assinalar que, conforme o seu pensamento, o conhecimento das diferentes realidades escolares poderia dar início a uma sociedade mais justa e igualitária. E, diante disso, a figura do professor contribuía de forma definitiva, uma vez que formava o homem e logo permitiria sua relação com o mundo. Anísio Teixeira tinha uma proposta inovadora que o sistema de luta para implementar até hoje. Por exemplo, ele defendia uma escola de qualidade, pública, leiga, universal e gratuita a todas as crianças brasileiras, independentemente de raça, condição financeira ou credo. Além disso, o educador cria que a administração escolar jamais poderia ser equiparada à administração de empresa, dado que a educação, o alvo supremo, é o educando, a quem tudo mais está subordinado. Na empresa, o alvo central é o produto material, a que tudo mais está subordinado. Por suas ideias e lutas, Anísio Teixeira ganhou notoriedade de um lutador. Os cargos ocupados por ele foram determinantes para a difusão desses valores. E agora a gente vai ver um pouco sobre o Lourenço Filho. Ele foi protagonista do movimento Escola Novista também, e ele defendia a ideia da escola sob medida. Para ele, o interesse e as atividades dos alunos exerciam um papel decisivo na construção de uma escola ativa. Em uma escola ativa, as turmas não seriam mais espaços em que os alunos tivessem que permanecer sempre em silêncio e sem comunicação entre si. Ao contrário, as turmas se tornariam pequenas sociedades que imprimiriam nos alunos atitudes favoráveis ao trabalho em comunidade. Lourenço Filho questionava vigorosamente os moldes da educação da sua época e visualizava a possibilidade de melhoria real da educação.
O educador era empenhado em orientar a formação de professores voltada à prática em sala de aula e ao domínio das competências profissionais, com o intuito de qualificação e equalização, uma vez que ele buscava proporcionar oportunidades iguais aos alunos de todo o país. E, para isso, era necessário unificar os métodos, não apenas as pessoas. Finalmente, a ação desses dois grandes educadores, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, foi essencial na história da pedagogia brasileira, porque representa a tomada de consciência da defasagem entre a educação e as exigências do desenvolvimento. Como destacar os dois educadores, as mudanças estruturais de uma sociedade ocorrem por meio de uma ação educativa. Uma vez que as relações do aluno com o meio e os processos educativos sejam devidamente centrados, a noção de cidadania será promovida e ampliada. Então, os saberes das diferentes áreas do conhecimento servirão de aporte a uma sociedade que caminha em direção à democracia e ao fim dos preconceitos em uma luta que é de todos nós. Bom, a gente fica por aqui hoje e até a nossa próxima aula.